Olha só, começou o prazo para o envio do imposto de renda neste ano. Até às 5 horas de ontem, primeiro dia de transmissão, mais de 500.000 de declarações tinham sido enviadas. Para a gente saber das novidades e também não ser mordido pelo leão, que é difícil, a gente conversa agora ao vivo com o advogado tributarista e nosso colunista aqui, o Leonardo Hesler. Leonardo, bom dia. Você mandou Bom ontem a sua dia. declaração ou vai deixar mais para frente, hein? Bom dia, Valteno. Bom dia, nossos telespectadores, nossa equipe. Eu ainda não enviei, Valteno. Vou confessar para ti que eu ainda estou em fase de aguardar os contadores para declarar aqui, né? Mas é o assunto do momento, né? Como você mesmo mencionou, mais de 500.000 nas primeiras horas aí já declarados, né? Pois é, mas isso é mais do brasileiro, né, que deixa para fazer na última hora. Agora, ontem eu estava olhando o noticiário e vendo que parece que tem ainda alguns dados que precisam ser disponibilizados, é isso? Exatamente. Teve uma participação minha aqui, nós falamos sobre a declaração e ainda não tínhamos as informações aqui necessárias dessas novidades, né? Então, vamos tratar delas e ainda existe alguma situação pendente, até mesmo pela Receita Federal, quando se trata dessa novidade, né? Primeiro, começar com o período de entrega da declaração, né? Ele encerra-se às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de maio, né? Então é essencial que os contribuintes elegíveis aqui eles estejam atentos para esse prazo para evitar multas e possíveis complicações fiscais, porque uma das novidades também agora é a multa pelo atraso, né? Entrega em atraso ele gera uma penalidade mínima na casa de R$ 165, podendo chegar até 20% do imposto devido, um valor que para muitos ele representa um custo desnecessário, especialmente diante da ampla gama de ferramentas disponíveis para facilitar a declaração, né? E sempre bom lembrarmos, né? Estão obrigados a declarar aqueles que no ano anterior receberam rendimentos tributáveis a partir de R$ 33.888, seja por salário, aposentadoria ou outras fontes, né? Além disso, aqueles que obtiveram rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de 200 mil também precisam prestar essa conta do fisco, né? A lista de obrigatoriedade ela também se estende a contribuintes que realizaram operações financeiras significativas, como aquelas que vendem bens e direitos ou até mesmo ações da Bolsa, que possuem incidência de imposto, né? Operações acima de 40 mil ou obtiveram ganhos tributáveis no mercado financeiro, né? Mas as grandes novidades aqui que a gente pode tratar é a primeira atualização desse limite de isenção e obrigatoriedade da declaração, que ele foi elevado de 30.639,90, estou com uma colinha aqui, para 33.888, né? Além desse teto de isenção mensal que passou a ser de 2.824, considerando o desconto automático na fonte aí que já existia, né? A segunda é, novidade pela Receita Federal é a declaração pré-preenchida. É aqui que mora o atraso, né? Porque a declaração pré-preenchida ela vai estar disponível a partir de 1º de abril, e não é mentira, é 1º de abril mesmo, né? Diferente dos anos anteriores, quando era liberado no início do prazo de entrega, né? Os contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida optarem por receber a restituição via Pix, eles terão prioridade, né? Outra novidade aqui foi a inclusão dos rendimentos a bens do exterior, que passa a ser obrigatória agora essa declaração, proveniente aqui de aplicações financeiras no exterior, como criptomoedas e lucros de dividendos de entidades controladas fora do país. E esses rendimentos eles vão ser tributados anualmente numa alíquota de 15%. Então, essas são as principais novidades aqui, até com a divulgação do cronograma de restituição novo, que passa a ser entre maio e setembro de 2025, tendo prioridade para quem, de fato, fazer a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento direto via Pix, Altênio. Pois é, Leonardo, eu tenho a impressão de que o governo está fazendo tudo para poder ter um recorde de arrecadação, que certamente terá, inclusive diminuindo o prazo de entrega, porque parece que foi reduzido em alguns dias, salvo engano, e todo mundo de olho nessa questão. Depois da reforma tributária, vem agora as propostas de tributação da renda, né? Tem uma proposta que o governo vai encaminhar hoje ao Congresso, que é a da isenção
do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Difícil, porque aí já tem o PL lá no Congresso querendo elevar essa isenção para R$ 10.000. Isso lembra muito aqueles programas de assistência social na pandemia. Quem dá mais? Truco, 6, 9, leva, né? E a gente é que paga essa conta. O que você acha disso, hein? Exatamente assim como nós discutíamos muito na reforma tributária, né, Valteno? Você tira de um lado, mas é uma balança, né? Você vai precisar que o outro lado ele cubra essa isenção criada. Então, hoje deve ser de fato protocolado. E aí tem uma outra curiosidade aqui que está sendo muito aguardado, referente se o governo também vai incluir nessa medida uma tributação sobre a distribuição dos dividendos. Então está todo mundo de olho para que é normal, né? O governo ele gera o assunto, menciona a medida que ele vai utilizar e no meio do texto, né, colocam outras situações, certamente daqui com medidas arrecadatórias para tentar de uma forma ou outra compensar essa medida que gera uma perda de receita para eles. Pois é, agora, veja só, a lei diz o seguinte, a responsabilidade fiscal. Você não pode dar um incentivo sem ter a compensação. Agora, taxar super ricos ou taxar muitos outros ganhos na Europa, eu tenho visto estudos que as pessoas picaram a mula, foram embora. Será que não estamos fazendo a coisa errada? Eu lembro até de um caso na França, aquele ator bem conhecido, Gérard Depardieu, que o governo fisco francês foi para cima dele, aí o Putin falou, vem para cá, aqui você não vai pagar. E ele foi embora para a Rússia. Como é que você vê isso, hein? Isso gera, Valter, uma espécie de guerra fiscal, só que no montante internacional, né? Tudo aquilo que a reforma tributária hoje teve como um pilar, que é extinguir as guerras fiscais dos estados, infelizmente o nosso governo ele tende a fazer com que os investimentos e principalmente aqueles que são denominados super ricos, né, pelo próprio governo, eles busquem alternativas, né? Porque hoje é a questão mais fácil, né? Você fala com o empresário, o primeiro sentimento que ele tem é: estou pagando muito imposto. E se eu estou pagando muito imposto, eu tenho possibilidades de buscar em outros países, através de planejamento tributário, formas legais de que eu tenha uma exposição do meu patrimônio de maneira segura e que gere mais dinheiro para mim. Então isso acontece muito, né? A gente vê bastante empresários buscando alternativas com offshores, então botando a exposição dos seus patrimônios e seu dinheiro em outras contas em outros países daqueles que detêm de fato os incentivos para receber esse dinheiro e fornecer a esse empresário toda a estrutura que, infelizmente, aqui no Brasil nós não estamos conseguindo dar aos empresários, e principalmente trazer segurança jurídica na operação, porque cada dia é uma notícia de medida nova que o governo está impondo. E essas medidas novas, sempre alguém tem que pagar a conta, porque, como falei, não quero ser repetitivo, é uma balança. Nós precisamos equilibrar de fato, né? Se eu reduzo de um lado, essa conta ela precisa ser paga, é lei. O orçamento é assim. Aliás, orçamento é aquele que ainda não temos de 2025, né? Vamos precisar aí também gastar muita energia em relação a isso, ter uma prioridade por conta do Congresso, porque tudo está sendo impactado. Enquanto isso, o governo, através do ministro da Fazenda, não para de pensar em medidas aqui arrecadatórias, as quais hoje afastam os investidores internacionais e principalmente também afastam as ideias dos empresários de manter o seu patrimônio, o seu dinheiro aqui no nosso país. Até porque essas medidas não têm efeito imediato, a alteração vale só para o ano seguinte, né? Essa questão de isenção de imposto de renda só vai entrar em 2026, ano de eleição, tudo é muito pensado, né? Agora, com essa alta do PIB, o salário mínimo no ano que vem deve pressionar, mas esse é um tema que nós vamos falar numa outra oportunidade. Você está aqui para falar de imposto de renda, então foi dada a largada, o leão está na rua, o leão está na sua casa, o leão está na sua empresa, então é melhor fazer direitinho. Exatamente. Abriram a jaula, né, Valtena? Então, salve-se quem puder. Tem muito meme legal aí já na internet em relação a isso, tenho me divertido bastante, mas sempre importante aqui, né? Busque um profissional de sua confiança, faça de uma maneira
legal, lícita, busque não esconder patrimônios, porque hoje a Receita, com a tecnologia que possui, ela consegue cruzar dados e de fato já ter todo o entendimento da sua operação. Então, sempre importante fazer de uma maneira legal com um profissional de sua confiança e devidamente habilitado. O Leão anda hoje com a lupa, com o computador e anda com quebras de sigilo bem perto. Ô Leonardo Hösler, é um prazer estar com você aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Valteno. Muito obrigado. Um ótimo dia a você, nossos telespectadores e nossa equipe. Tá certo.